Nos últimos dias, o cenário cultural e político brasileiro ensejou o retorno do tema do homeschooling. E nosso bom e velho Chesterton, evidentemente, tem algo a falar a respeito. Embora distante temporal e espacialmente, Chesterton apresenta algumas considerações e resoluções que respondem exatamente a alguns dos questionamentos feitos hoje em dia, de algumas críticas feitas ao homeschooling no nosso Brasil atual. Então, vamos dar uma olhada no que o Chesterton diz a respeito. Sem mais delongas, lições chestertonianas. Chesterton é um pensador conservador do mais alto calibre e na sua época ele enfrentou essas questões bem embrionárias, as coisas estavam, embora já amadurecidas, muito mais próximas do seu início que nós nos nossos dias. E ele encarou basicamente duas questões que vão servir para as divisões do nosso vídeo. A primeira delas é justamente se os pais teriam competência para realizar o homeschooling. Em outras palavras, quem cuida melhor das crianças? E a segunda questão diz respeito à própria mulher e se vale a pena para a mulher dedicar-se à educação dos filhos, se essa é uma questão legítima, justa, boa, ou se é uma condenação, uma sina terrível à mulher. A primeira questão, evidentemente, é vital para o homeschooling. Se for evidenciado que os pais não cuidam melhor das crianças do que o Estado, é evidentemente uma opção muito ruim deixar os pais cuidarem das crianças. Portanto, é preciso algum argumento que mostre que há pelo menos a possibilidade do ensino dos pais ser melhor do que o oferecido pelo Estado. E a segunda questão diz respeito à própria motivação das mulheres. Mesmo que isso seja colocado como viável e bom e de repente eficiente, ainda assim muitas mulheres se sentirão bastante desestimuladas a se dedicarem à educação dos seus filhos. Por isso essa questão também tem que ser colocada e Chesterton lida com isso. Nós nos deteremos sobre as reflexões de Chesterton sobre o assunto. É claro que mais coisas poderiam ser ditas, mas nosso objetivo aqui nesse vídeo é apresentar as contribuições de Chesterton à discussão. Então, sem mais delongas, vamos a nosso primeiro tópico: quem cuida melhor das crianças? Muitas das objeções que a gente tem ouvido mesmo hoje dizem respeito às condições e competência dos pais e o que é melhor para o bem-estar da criança de uma maneira geral. Chesterton nos apresenta várias considerações a respeito. O primeiro argumento do Chesterton a favor do homeschooling, a favor dos pais como educadores, é que se trata de uma força natural, enquanto do outro lado nós encaramos pela educação do Estado uma força artificial. Por exemplo, Chesterton diz assim: se as pessoas não são capazes de cuidar de si mesmas, não faz sentido pensar que seja mais economicamente viável pagar-lhes para que cuidem umas das outras, e menos ainda para que cuidem dos bebês umas das outras. Isso significa simplesmente jogar fora uma força natural e depois pagar por uma força artificial que a substitua, como alguém que regasse uma planta com uma mangueira e ao mesmo tempo a protegesse da chuva com um guarda-chuva. Bom, como a gente pode ver aqui, a grande questão de Chesterton é que há uma inclinação natural, como que um arranjo natural para que os pais sejam os educadores, aqueles que vão criar as crianças. Principalmente no que diz respeito às mães e os próprios instintos naturais de cuidado que as mães têm desde os tempos primevos. A perspectiva alternativa que faz do homem sempre o incompetente, que enxerga no homem uma espécie de necessidade de auxílio do Estado, como uma babá mesmo, argumenta que os homens não podem cuidar uns dos outros, da sua própria vida. E então, virando a página, argumentam que de repente é muito viável que nós paguemos para que outras pessoas cuidem dos bebês e das crianças umas das outras, quando já se assume que elas não conseguem cuidar de si mesmas, que as pessoas precisam sempre do auxílio do Estado para cuidarem de si mesmas. Entretanto, quando a gente vai olhar a realidade do argumento, ele está simplesmente colocando outras pessoas para cuidar de outras pessoas. A questão aqui é que a
força natural, a energia natural que tem nos homens é aqui substituída artificialmente por uma força artificial, por um maquinário artificial. E Chesterton ilustra isso muito bem. É como alguém regando plantas enquanto protegesse as mesmas plantas da água da chuva. Mas uma das grandes questões que envolve toda essa celeuma é que, de repente, os lares seriam lugares mais provavelmente inóspitos para as crianças e que de alguma maneira elas estariam mais sob risco, uma vez que elas estão menos fora do lar, ao tirá-las da escola, evidentemente. Quanto a isso, Chesterton pondera o seguinte: a educação moderna funda-se no princípio de que os pais são mais propensos a serem cruéis do que qualquer outra autoridade. Passa ao largo, portanto, do óbvio fato de que eles são menos propensos a isso do que qualquer outra pessoa. A crueldade pode vir de qualquer um. Acima de tudo, porém, pode vir de toda essa multidão insípida e indiferente, de estranhos completos, de mercenários mecanizados, a qual tornou-se hábito conclamar como agente infalível do progresso? A eles concede-se automaticamente um poder arbitrário, porque afinal existem, aqui e ali, alguns pais delinquentes. Como se não existissem também médicos e professores que cometam crimes. A grande questão aqui é justamente essa, uma falsa simetria. É óbvio aqui, ninguém que defende o homeschooling, por exemplo, está dizendo que não, nunca acontecem crimes nos lares. Entretanto, parece supor aqui que o funcionário público, o funcionário que seja de uma escola privada, que eles não podem cometer crimes, que isso nunca acontece e que, portanto, é um lugar evidentemente mais seguro do que deixar as crianças presas nos lares com aqueles cruéis indivíduos que calharam de ser os progenitores da criança. É evidente que isso fere o conhecimento que qualquer pessoa tem sobre como funciona a humanidade. O senso comum, a experiência universal, diz que esse é um retrato bastante equivocado de como as coisas realmente são. Por isso Chesterton emenda o seguinte: as fraquezas comuns da natureza humana bastam para explicar todos os defeitos da burocracia e do governo pelo mundo afora. Para que um servidor público demonstre mais indiferença para com os filhos dos outros do que para com seus próprios filhos, e para que chegue até mesmo a sacrificar a prosperidade de outras famílias em prol da prosperidade dos seus, basta que ele seja uma pessoa comum. Nos sistemas educacionais e sociais de hoje, todas essas considerações elementares do senso comum são inteiramente descartadas. Presume-se que a pessoa que desempenha uma função por dinheiro jamais deixará de fazê-lo, e isso somente por causa do dinheiro. Devemos acreditar que as mães são desumanas, mas não que os servidores públicos possam sê-lo. Essa é a grande questão que Chesterton quer nos fazer perceber. Obviamente, a balança pende para o lado dos pais. Se nós formos pensar, quem é que é mais provável de ter o máximo interesse pela criança? Quem é mais provável de se preocupar com o seu bem-estar, de cuidar da criança? Pessoas indiferentes pagas para isso ou os pais? É aqui que reside toda a questão nesse primeiro tópico. O que se pede para que a gente esqueça é que os pais têm uma força natural de afeto em relação aos filhos que pessoas estranhas não têm. Basicamente isso. Essa é a expectativa natural. Isso é o básico, o que nós naturalmente devemos presumir. Pode haver casos contrários? Claro que pode haver. Pode haver, de repente, um professor absolutamente apaixonado pelo seu ofício e pelas crianças de quem ela cuida, com quem ela lida. E, bom, esse é um caso especial, assim como há casos especiais de pais cruéis. Mas, se nós fôssemos apostar na crueldade de alguém, é óbvio que quem cometeria crueldade seria provavelmente um estranho e não os próprios pais. Tanto é que nós todos presumimos isso. Nós deixamos as crianças nos lares com os pais e nós não ficaríamos muito em paz se, de repente, as crianças fossem trancafiadas com desconhecidos, ainda que eles tivessem alguma obrigação pública a manifestar. Pois bem, isso esbarra num dos problemas levantados
o que para mim parece o único argumento plausível contra o homeschooling, que é o fato de que há alguns casos especiais de pais desgraçados e malditos, diabólicos, que abusam das crianças, por exemplo. Então a escola seria um ensejo, um lugar, uma oportunidade em que isso poderia ser notado ou que a criança poderia fazer a denúncia. Bom, na forma como foi estabelecida a coisa aqui no Brasil, entre pontos positivos e negativos, um dos pontos positivos é justamente que há um acompanhamento de um tutor em uma escola especializada ou de um professor contratado que precisa prestar contas e que tem contato com a criança e que poderia fazer esse trabalho, evidentemente. E essa seria justamente uma das emendas que eu mesmo proporia. Olha, é preciso haver um acompanhamento básico justamente para isso. Ok, isso já seria o bastante e me parece lidar perfeitamente com o problema. Algumas pessoas dizem outras coisas, por exemplo, olha, nós não temos relatos significativos de pais homeschoolers fazendo isso. Nós temos relatos significativos de crianças que foram abusadas e, puxa, iam à escola normal, ninguém nunca percebeu, a criança nunca falou e assim por diante. O ponto é que na balança, no geral, quando nós vamos considerar essas coisas, Chesterton nos lembra, se há pessoas interessadas no bem-estar da criança, é muito mais provável que sejam os pais a qualquer um outro. No próprio projeto de lei aprovado no Brasil, os pais devem demonstrar que não devem nada à justiça, que não são criminosos e coisas nesse sentido, que me parece muito justo e necessário. Então, essas exigências, esses cuidados que nós temos que ter com os indivíduos, como as crianças, tudo bem, é uma boa questão a ser colocada, mas não é o nosso foco aqui, entrar nos detalhes, é só chamar atenção para o que muitas vezes é ignorado nessa discussão, que é o fato de que os pais é que, na verdade, são mais provavelmente os benfeitores do que os estranhos, ou dito de outro modo, é mais provável que um estranho cometa crueldade para com a criança do que os pais. Afinal, os professores, o funcionário da escola, colegas mais velhos e assim por diante, é mais provável que qualquer um desses seja um malfeitor, alguém que vai fazer algum mal à criança. E eles estão por aí, e há relatos também desses. É claro, isso não quer dizer que os pais são perfeitos, mesmo os bons pais, mesmo os pais que se importam com as crianças, que é a maioria absoluta e esmagadora dos casos. Chesterton mesmo observa essa questão. Os pais são imperfeitos. Pais são imperfeitos, mães são imperfeitas. Pedem-nos que acreditemos que os médicos são perfeitos, que os diretores de escola são perfeitos, que os inspetores de creche são perfeitos? Essa é a grande questão aqui. É claro, os pais são imperfeitos, mas os outros também são imperfeitos. E dentre esses imperfeitos, quais provavelmente se importam mais com as crianças? Evidentemente, se você não estiver maculado, cego pela ideologia política progressista, é claro que você vai supor que os pais provavelmente são os benfeitores e os menos prováveis de serem cruéis ou cometerem qualquer tipo de crueldade, maldade com as crianças. E caso alguém queira apontar que, poxa, de repente, olha, as mães perdem a paciência, as mães não sei o que, as mães podem ficar bravas e coisas nesse sentido, Chesterton também tem uma resposta. No debate contra Bertrand Russell sobre esse assunto, Russell alega justamente isso. Ele fala, as mães são impacientes, muitas mães ali, elas têm todas as tarefas de casa, essa mãe dedicada exclusivamente ao lar, ela tem as tarefas de casa, ela tem um monte de coisa para fazer e ela acaba muitas vezes em rompantes de fúria contra as crianças e coisas nesse sentido. A essa colocação, Chesterton responde: meu oponente disse que as mães às vezes ficam irritadas com seus filhos. Os céus sabem que elas ficam. Quando me lembro como eu era para minha mãe, fico maravilhado que ela não estava muito mais irritada do que era. Mas você pretende me dizer que as mães se irritam mais cedo do que pobres, cansadas, exaustas e nervosas professores e funcionários administrando os filhos de outras pessoas? Você não pode contornar o fato natural original, e é pura sofística tentar contorná-lo. Por alguma razão ou outra, quem quer que a coloque aí, seja a Deus em que o Sr. Russell acredita, ou o Deus em quem eu acredito, há indubitavelmente uma força, uma energia pela qual uma certa função é performada até o fim com entusiasmo, com afeição e, porque as pessoas são humanas, com resistência e paciência e até mesmo martírio por pais e mães.
Esse é o grande ponto de Chesterton e isso de fato tem que ser colocado na balança para que toda essa questão seja discutida. Nós somos movidos então ao nosso próximo tópico para continuar a discussão. Pessoal, se você está gostando do vídeo, se você acha que essa argumentação de Chesterton é interessante, que outras pessoas deveriam ouvi-la, curta o vídeo, dá o joinha, isso aí vai ser muito legal para que o vídeo seja entregue para mais pessoas, o YouTube vai entender que mais pessoas estão gostando do vídeo e vai entregar para mais pessoas. Você mesmo, evidentemente, pode compartilhar. Você entende que esse conteúdo é relevante para a discussão, então compartilha, mostra isso aí para outra pessoa. Isso também vai ajudar a gente a alcançar outras pessoas com esse conteúdo, ok? A questão que se coloca agora é não se os pais podem ser bons para as crianças e provavelmente melhores em relação aos afetos e cuidados e afins, mas a própria competência dos pais. Os pais teriam mais competência do que os professores para isso? E aqui nós encontramos uma grande vantagem também em relação aos pais. Chesterton, no mesmo debate contra Bertrand Russell, coloca a seguinte questão. Agora, qualquer um de senso comum sabe, é claro, que há pessoas que têm um talento real para cuidar de crianças, um talento especial como qualquer outro. Algumas pessoas encantam animais, algumas pessoas podem até mesmo escrever versos. Há tais pessoas e elas são sempre muito atrativas para as crianças. Mas quantas pessoas desse tipo você imagina que haja? Você irá empurrar todas as crianças para esse tipo de amante de crianças? Esse tipo já está cercado por cerca de 50 crianças. Meu oponente propõe enterrá-lo debaixo de cerca de 500. Isso tomando a melhor das hipóteses. Isso é falar sobre realidades. A primeira grande dificuldade em relação ao professor numa escola é que ela tem que lidar com uma quantidade enorme de crianças. Esse é um grande problema. Aqui ele colocou ainda num nível muito bacana, muito tranquilo. 50 crianças para um professor cuidar. A realidade é que normalmente há muito mais. O professor tem que dar aulas, preparar aulas, corrigir exercícios, tentar dar uma atenção especial para cada aluno. Isso é humanamente impossível. Fato é que ele tem já diante dele a tarefa de educar, de ensinar um número enorme de pessoas, crianças sendo formadas aos montes por uma única pessoa, por mais dedicada que seja essa pessoa, por mais que o professor ou a professora ame a profissão, se dedique de maneira assim incrível, hercúlea, incomparável, o professor ainda lida com a barreira humana de que ele não consegue dar uma atenção especial a cada um daqueles alunos. Por isso Chesterton reforça. Deve ser dito a alguém a essa altura, ainda mais a um tão distinto professor como meu oponente, que o principal problema da educação moderna são as vastas, tumultuosas e enormes salas controladas por poucos professores. Ninguém sabe que há muitas crianças para um professor e que isso não seria infinitamente mais se você transferir a criança de sua família, onde há normalmente 2 seres humanos para cuidar de uma criança, para uma escola ou hostel ou qualquer outra coisa da qual você escolha chamá-la, na qual há 200 crianças para serem cuidadas por um funcionário. Portanto, em comparação a um professor que tem que se dedicar a um número muito vasto de crianças, nós temos os pais. 2 pessoas dedicadas a 1, 2, 3, 4, 5 crianças, que seja. Ainda assim é um número muito pequeno, incomparavelmente menor do que o número que professores devem enfrentar em sala de aula ou em salas de aula. Um professor com um número tão grande de alunos acaba perdendo uma série de detalhes. E mesmo quando ele percebe algumas questões que merecem sua atenção de uma maneira especial, ele não consegue atender a cada uma das crianças em suas especificidades e particularidades. Enquanto no outro lado, os pais em casa, com o maior dos interesses possível, ainda têm a dedicação praticamente exclusiva à criança. Ah, mas há outras tarefas e tudo mais? Ok. É claro que uma mãe, para se dedicar à educação dos filhos, deve ficar exclusivamente por conta disso e das coisas da casa. E isso, para muitas famílias, é inviável. E muitas vezes, muitas pessoas vão considerar isso muito difícil, dada a situação econômica e assim por diante. É claro que uma mãe, para ter competência para educar a criança, vai precisar se dedicar exclusivamente. Ela vai precisar preparar as lições para a criança, ela vai precisar avaliar o desempenho da criança, ela vai precisar dar uma atenção especial, parar e observar, ministrar as aulas.
Ela vai precisar estudar para essas aulas, o que vai cobrar dela muito tempo e muita dedicação. Claro, tudo isso deve ser considerado. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que isso é perfeitamente possível. Isso nós já temos, apesar de ser algo mais recente, pelo menos com essa nomenclatura, nós temos uma experiência vasta e muito bem sucedida disso. Tanto aqui no Brasil, como principalmente fora, nos Estados Unidos, por exemplo, onde essa já é uma experiência bem mais longa. E os resultados são excelentes. Eu não vou me dedicar aqui a apresentar esses dados, mas eles são muito fáceis de acessar, de serem encontrados, porque nosso foco é apresentar os argumentos de Chesterton e a contribuição de Chesterton a essa discussão. Então, eu vou me dedicar a isso. Essa questão enseja, portanto, a viabilidade para a mulher e assim por diante, o que nos levaria ao nosso próximo tópico, mas Chesterton ainda tem algo a dizer a respeito do próprio homeschooling, e é o que a gente vai fazer agora, de a gente lidar com aquele nosso segundo grande tema que nós anunciamos na introdução, beleza? Pessoal, deixa eu interromper a nossa linha de raciocínio aqui só para lembrá-los do Instituto Burke. O Instituto Burke contém muitas aulas já gravadas. Você pode acessá-las no seu horário, como você quiser, né? Acho que você já conhece o mecanismo. E dá uma olhada lá, né? Caso você... Poxa, vou dar só uma olhada para ver se me interessa. Dá uma olhada, você vai ver os cursos, os professores, a quantidade de temas que tem para serem desenvolvidos com professores muito competentes, e isso pode às vezes te interessar. Então, você quer se aprofundar numa argumentação conservadora, cristã, o Instituto Burke é a minha recomendação para você. E claro, continue no nosso canal, que você vai também ter à sua disposição a nossa humilde contribuição para a formação de uma mentalidade conservadora e cristã. Ok? Aqui uma questão de ordem econômica que também é muito significativa para ser considerada. Chesterton observa o seguinte: mas quanto às creches e todos esses tipos de coisas, o que há nelas? Isso simplesmente significa que você irá pagar um número de funcionários para fingir ter interesse nas crianças, o qual, com questão de fato, por alguma misteriosa misericórdia de Deus com natureza, você e eu experimentamos nossos próprios pais por lei natural. Bom, o que deve ser considerado aqui é uma questão de cunho econômico que é das mais importantes e relevantes para uma política pública, principalmente. Para que você tenha muitos professores e assim por diante, você precisa despender dinheiro, gastar dinheiro. De onde esse dinheiro vem? Esse dinheiro vem de todo tipo de tributação e tarifas e coisas nesse sentido. É preciso que a gente entenda que professor grátis, essas coisas não existem. Um professor gratuito, qualquer serviço público gratuito, é na verdade cobrado do seu bolso de maneira que você não vê, uma forma invisível. Por exemplo, o preço do leite, o preço do pão, o preço do arroz, o preço da energia, o preço da água, o preço de todas as coisas, vários e vários impostos, taxas, tributações são cobrados para que o Estado detenha esse dinheiro e então o empregue finalmente na educação do seu filho. Isso quer dizer que você paga por isso. E, no final das contas, como já foi observado, você está pagando para que o Estado dê artificialmente uma coisa que nós já temos naturalmente. E muitas vezes, portanto, com resultados insatisfatórios, resultados ruins, resultados até que, puxa, a gente deprecia bastante. De repente o Estado ensinando um monte de coisas com as quais você não concorda. A gente nem vai entrar muito nesse assunto aqui, porque nos faria fugir da nossa preocupação principal, que é Chesterton. Mas o caso é esse: você vai pagar para que o Estado te ofereça um produto insatisfatório, um produto que já poderia ser realizado por você de maneira muito mais satisfatória. Entretanto, todas essas considerações não são suficientes. Depois de considerar todas essas coisas, você ainda tem o seguinte empecilho para que muitas pessoas resolvam fazer o homeschooling. As mulheres vão dizer: puxa, mas quem vai se abdicar da sua carreira, várias conquistas que as mulheres conseguiram, para ir se dedicar aos filhos? Então, assim, a gente já tem alguém dedicado para isso, para que a mulher possa ser livre para conquistar suas coisas e assim por diante. Ainda que você não saiba, essa é uma mentalidade bastante feminista. E Chesterton lidou com
com isso na sua época. Portanto, para complementar a argumentação e as considerações de Chesterton, nós precisamos apresentar essa segunda parte do argumento que corresponde àquela segunda grande temática que nós anunciamos na introdução. Entretanto, o vídeo já está longo demais para isso. Então, caso você se interesse por isso, comente, fale, olha, faça isso o mais rápido possível. Diga pra gente aí como é que Chesterton lida com essa outra questão e tudo mais, tá? Porque isso vai dizer para nós do canal que é uma coisa que você quer muito ver, quer muito entender, entende que é necessário lidar com esses empecilhos, com essas objeções. Então comenta aí que a gente já vai saber e, claro, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim que sair esse conteúdo você já vai estar com ele à sua disposição, beleza? Pessoal, vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos livros que eu mencionei aqui. Então, caso você queira lê-los, vai comprar pela Amazon, por exemplo, acho que tem um preço legal. Compre esses links, você ajuda o canal, não vai pagar mais caro por isso. E aí já tá a indicação dos livros para você. Poxa, de repente você achou, esse Chesterton é muito bom, né? Como a gente pensa também. Então, tá aí uma boa indicação de livros para você, ok? Um dos livros não vai estar aqui, que é o debate dele contra o Bertrand Russell. Eu traduzi esse debate, vai ser lançado pela Editora Comum já já. Então assim que ele tiver, eu vou colocar aqui na descrição também. Vai ser anunciado na página do Instagram, Chesterton Brasil. E caso você seja uma das pessoas que está vendo esse vídeo depois de muito tempo, ou depois de algum tempo e o livro já foi lançado, vai estar aqui embaixo também, tá bom? Só você dar uma conferida lá embaixo. Pessoal, é isso. Então até semana que vem. Abraço!